Olá, esta é a aula número 2 para os alunos do sétimo ano. Nós vamos continuar realizando as atividades do caderno Trilhas de Aprendizagem, tá? Que é a parte de matemática, a partir da página que está aí. Eu vou colocar na descrição para vocês lá no Classroom para vocês saberem quais páginas são, mas se não me falha a memória é da 70 a 76, tá? Bom, eu coloquei um monte porque tem muitos exercícios que são simples de se fazer, não são muito complexos, e tem alguns que é um pouquinho mais difícil, aí a gente vai dando as dicas de como fazer. E quando vocês voltarem na segunda-feira, o importante é que vocês tenham todos ou boa parte desses exercícios feitos, né? Quem não fez nas aulas presenciais, tá? Então, atividade 9, resolução de problemas no campo da matemática financeira. A matemática financeira, a palavra financeira vem de finanças, né? Então, trabalha com a ideia de finanças e é dinheiro, né? A parte de dinheiro. Então, aqui tem cálculos de desconto, porcentagem, algumas coisas nesse sentido que envolve dinheiro, né? Então, olha lá. Denis tinha R$ 122 no seu aniversário e ganhou uma continha em dinheiro de presente e ficou com 217. Quanto em dinheiro Denis ganhou de presente? Muito bem, né? Então ele tinha 122, a gente vai ter que ver a diferença. Vamos fazer 217 menos 122, aí vai ter a diferença de quanto ele acumulou no presente que ele ganhou aí, certo? Subtração simples, deixei só indicado. Não precisa colocar os centavos porque é um valor redondo, tá? 2. Luciana foi a uma lanchonete e comeu um cachorro quente por R$ 3,75, tomou um copo de refrigerante por R$ 2,50 e comprou um chocolate. O total gasto foi de R$ 9,50. Quanto custou o chocolate? Então repara que tem as informações dos preços do cachorro quente e do refrigerante, não é? Não tem o chocolate. Aí o que eu fiz aqui? Eu já aproveitei, já introduzi um tema, ou relembrei com vocês, porque o professor Wagner trabalhou um pouquinho, né, que ele ficou só o começo do ano com vocês, a parte de equação. E o que é equação? A equação ela tem que ter uma igualdade e tem que ter uma letra que a gente representa um valor desconhecido. No caso aí tem o chocolate, que não é um número conhecido, e eu coloquei aqui a letra C para representar o preço do chocolate. E a gente sabe que somando todos os valores vai dar R$ 9,50. Ou seja, a equação para esse problema ficaria 3,75, que é o preço do cachorro quente, mais 2,50, que é o preço do refrigerante, mais SC. Eu usei C porque associa com chocolate, mas pode ser qualquer letra. A gente geralmente usa X também, pode ser, tá? Mas eu preferi colocar C para indicar que pode ser qualquer letra, não necessariamente o X, pode ser qualquer valor que representa aí pelo valor desconhecido uma letra, tá? Em matemática as letras têm essa função, representar um número desconhecido. Bom, tem algumas maneiras de fazer. Eu vou fazer o cálculo linear, que é o que a gente faz linha por linha para resolver as equações. Primeiro eu vou somar esses dois números aqui, que dá para a gente saber, né? Na verdade, eu vou deixar indicado, vocês só fazem a soma. 3,75 com 2,50, quanto que dá? E aí coloco o resultado dessa soma na linha de baixo, certo? Que eu destaquei aí com azul, tá? Depois que você fazer essa soma, como o valor aí está somando, e a gente resolve as equações aplicando as operações contrárias. O contrário de somar é subtrair. Por quê? Se eu tenho um valor somando com outro, para eu achar o quanto que dá esse valor que está faltando, basta fazer a diferença, não é? Então o que acontece? Para encontrar o valor do C, vai ser 9,50 menos o resultado da soma. Eu coloquei a palavra soma, é óbvio que você não vai escrever a palavra soma, você vai colocar o resultado da soma daqueles dois números, que é o preço do cachorro-quente mais o refrigerante. E aí com isso você vai encontrar o valor do C, que é o preço do chocolate, certo? Bom, o item 3. Na bilheteria de um cinema encontramos o seguinte anúncio: bilheteria, preços de ingressos, sexta, sábado e domingo, R$ 20, certo? E segunda, terça, quarta e quinta, provavelmente os dias que tem menos movimento, 25% de desconto. Marcos vai à sessão de quarta-feira. Quanto pagará para assistir
o filme. Então, o desconto, quando a gente tem desconto, paga menos, e a gente precisa calcular 25% do preço do ingresso, ou seja, 25% de R$ 20. Como que a gente vai fazer isso? Tem algumas maneiras de fazer. Eu vou deixar indicada a maneira que a gente mais fez aí ao decorrer do bimestre, que é pegar a porcentagem, né? Pegar o número, multiplicar pela porcentagem e dividir por 100, né? Porcentagem 25%, por 100, porcentagem, a própria palavra já diz. Aí aqui era bom simplificar um zero de cada, que fica mais fácil de fazer. Então, simplificando, fica 2 vezes 25, o resultado dividido por 100, esse será o desconto, que o preço do ingresso é R$ 20, com 25% de desconto ele vai pagar menos esse valor. Então, o número que der, você vai subtrair. Por exemplo, se desse 25%, desse R$ 3, então ele pagaria 17, que é 20 menos 3, que é igual a 17, tá? Mas é óbvio que não é esse valor, você vai fazer o cálculo, tem que fazer o desconto aí, certo? Então, segue a partir daí. O item 4, Natália comprou 6 pulseiras no valor de R$ 38 cada uma. Quanto ela pagou por 6 pulseiras? Simples, muito fácil, né? Tem que multiplicar aí, então vai fazer 38 vezes 6, você acha a resposta. Não precisa usar os centavos não, tá? Só o número redondo mesmo já dá o valor. O próximo também, tranquilo, um motorista completou o tanque do seu carro com 30 litros de álcool. O nome correto para esse tipo de coisa é o etanol, que é chamado, que é a parte de combustível, né? Mas vamos pensar assim que está etanol. Vamos lá. Cada litro custou R$ 2,50. Bem antigo também, que o litro está mais de R$ 5. Mas vamos embora. Qual é o valor que o motorista gastou para completar esse tanque? Bom, se cada litro custa R$ 2,50, ele usou 30 litros, então 30 vezes 2,50. Eu coloquei 2,5 porque o zero após a vírgula não faz diferença. E aí quem for fazer sem a calculadora, eu aconselho fazer sem a calculadora para você poder relembrar, você faz 30 vezes 2,5, que é os 2,50, a mesma coisa. Só tirei o zero, porque o zero após a vírgula não faz diferença. E aí você faz o cálculo como se fosse 30 vezes 25. Eu creio que essa altura não tem dificuldade nenhuma de fazer. E no final você conta uma casa para colocar a vírgula, né? Então, se der, por exemplo, sei lá, 366, não é isso, tá? Você vai contar uma vírgula para a esquerda e colocar. Então ficaria 30,6, que é R$ 30,60, tudo bem? Então é isso, tá? Aí só dá uma relembrada nessa parte aí. Atividade 10, interpretando gráficos, também tem um pouquinho a ver com matemática financeira. Então vamos lá. O gráfico abaixo, o gráfico apresenta a quantidade de pães vendidos em uma padaria durante a semana. Quantidade de pães, aí tem lá os dias, de segunda, começou de domingo a sábado, tá? E aí a quantidade de pães vendidos de sexta até domingo. Então você vai olhar aqui no gráfico, interpretar e fazer a soma, né? Só de sexta até domingo. Sexta até domingo é sexta, sábado e domingo, certo? Então vê lá os gráficos, faz a soma e já responde. O item 2 também muito fácil também. Gabriel construiu um gráfico que apresenta a quantidade de figurinhas que ele possui por seleção. Tá aí os gráficos e a seleção, né? A seleção que ele tem mais é da Itália, a seleção que ele tem menos tá aí também, né? Bom, então, o que tem que fazer aí? De acordo com o gráfico, você tem que responder isso aqui. De qual seleção ele possui menos figura? Então, você vai ver a barra menor, esse gráfico aí é chamado de coluna, né? O gráfico de coluna. E aí você vê qual dessas barras é a menor e marca lá a seleção, tá? Não é a quantidade, sim a seleção. Se você quiser marcar a quantidade também pode marcar, mas tem que marcar a seleção aí, tá? Próximo item aí, o item 11. Resolvendo problemas no campo de grandezas e medidas. Então, as grandezas, que acho que é o tema mais difícil que a gente vai fazer na aula de hoje, ela tem a ver com as unidades de medida que nós usamos. Então, por exemplo, para a grandeza distância, nós temos quilômetros, nós temos metros, centímetros, milímetros e tal, tá? Então, a grandeza é tudo que a gente pode medir ou contar. Por exemplo, anos, né, também é uma grandeza,
e a gente conta, tá? Tem a ver com a grandeza de tempo também, e a gente conta essas ideias aí, tá bom? Se quiser marcar aí no cantinho, pode marcar, se não, vamos só fazer os exercícios e a gente vê aí os itens. E nesta parte da aula eu vou colocar o tema da razão e proporção para usar um tema chamado regra de 3 que nós vamos usar ao decorrer das aulas de matemática para alguns cálculos, tá? Então, olha lá, Luísa resolveu contornar sua toalha quadrada de 2,5 metros ou 2,5, tá? De lado com renda. Quantos metros de renda ela usou, no mínimo, para esse contorno? Bom, eu coloquei mais ou menos o desenho aqui do quadrado, 2,5, 2,5 metros a medida, são 4 lados, né? Então basta multiplicar por 4 esse valor e aí você faz o cálculo aí, tá bom? A mesma situação, tá? O ideal é você fazer 25 vezes 4 e conta uma casa para colocar a vírgula, uma casa para a esquerda, tá? Pela manhã, a temperatura de uma cidade era de 10 graus Celsius e à tarde era de 15 graus Celsius. Quantos graus Celsius a temperatura variou no período da manhã para a tarde? Tranquilo, né? Só fazer a subtração você acha. A temperatura que nós usamos aqui, e a maioria dos países aqui da América Latina e que próximo de nós usa o grau Celsius, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, o Celsius é um físico, tá, que criou essa escala de medida, e aí por isso que carrega esse nome. E tem o Fahrenheit também, que é usado em países que têm colônia anglo-saxônica, né, Inglaterra, Estados Unidos, eles usam. Por exemplo, quando a gente assiste filme americano, a gente vê, por exemplo, termômetro com temperatura de 72 graus. Aqui a gente já estaria morto, né? Mas lá é como usa uma temperatura diferente, uma escala diferente de temperatura, então tem essa variação maior. E só para critério de curiosidade, o 0 graus aqui equivale a 32 graus na escala Fahrenheit, né? Então aí é um pouquinho diferente, por isso que é um pouquinho maior, tá? Bom, mas aqui é só para fazer subtração, bem tranquilo, bem fácil. Marcos precisava saber o comprimento de uma prateleira. Como não tinha instrumento de medida adequado, usou a medida aproximada do comprimento do palmo de sua mão. Observe a seguir como ele mediu a prateleira. Então, olha lá, o palmo dele é igual a 25 centímetros. E aí tem as duas mãos. E no desenho, não sei se está dando para ver, mas acho que na apostila vai dar para ver melhor. Tem um sombreamento lá, mais 2 vezes a medida das mãos dele, né? Então no total dá 4 palmos, tá? Esta medida aí que é esta prateleira. Bom, aí ele quer saber qual é o comprimento aproximado dessa prateleira. Então, só multiplicar por 4, 4 vezes 25, já vai dar a medida em centímetro, tá? Então, o que eu fiz aqui? Como a gente tem as medidas aqui em centímetros, já para adiantar algumas coisas que nós vamos fazer nas próximas aulas e nessa atividade, eu já coloquei a relação entre as unidades de medida. Algumas, tá? Tem mais, mas eu coloquei as que a gente mais utiliza. Então, 1 metro é igual a 100 centímetros. 1 metro foi a primeira unidade, provavelmente, né, de comprimento. E eles, na época da descoberta, porque antigamente usava-se partes do corpo para poder medir, né? Então por isso que algumas medidas a gente ainda tem, né? Não aqui no Brasil, mas por exemplo, algumas a gente ainda até utiliza aqui. Mas, por exemplo, pé, né? A gente não utiliza, mas quem já viu filme americano que tem avião ou já viajou, ele fala tantos pés de altitude, então é o pé mesmo, né, de uma pessoa e tal. Polegada que a gente usa para TV e tal, esse tipo de coisa, e as medidas eram utilizadas partes do corpo. Depois criou o Sistema Internacional de Unidades, que era uma vara que tinha esse tamanho de 1 metro, batizou com 1 metro e aí a partir daí foi desenvolvendo as outras medidas, né? Então 1 metro é igual a quantos centímetros? O próprio nome já diz, né? Centímetro 100, não é isso? 1 metro é igual a quantos milímetros? 1 metro é igual a 1000 milímetros, né? Mili é 1000, tá? E eu coloquei o do quilômetro aqui, o quilômetro
Um quilômetro é igual a 1.000 metros, né? O K, a gente já falou em algumas aulas aí, mas o K ele representa no sistema de unidade 1.000, né? Então, sei lá, você tem no Instagram 3K de seguidores. O que que significa isso? 3.000, né? 3.000 seguidores, tá? Então, 1 quilômetro é igual a 1.000 metros, 1 quilo é igual a 1.000 gramas. O K ele representa isso nas unidades de medida, tá? Resolve isso daí, marca essas conversões de unidade que depois, futuramente, até nessa atividade também a gente vai utilizar. Bom, Pablo foi ao açougue para comprar carne, comprou 2,5 kg de carne. Rico esse Pablo, hein? No momento da pesagem, o açougueiro verificou que a quantidade de carne selecionada por Paulo pesava 1,7 kg, que a gente fala quilo, o quilo é a abreviação. No Sistema Internacional de Unidade, o nome correto é quilogramas, tá? E o quilo, 1.000 gramas, certo? Quanto de carne faltava para completar a quantidade solicitada por Paulo? Bom, é só ver a diferença aqui, 2,5 menos 1,7. E eu já coloquei aqui, para a gente poder lembrar, que 1 quilo é igual a 1.000 gramas, o K representa 1.000 no sistema de unidade, por isso 1.000 gramas, tá? Bom, próximo item aqui, agora vai ter os exercícios um pouquinho mais elaborados. E vamos lá. Luísa comprou 7 metros de tecido para enfeitar o salão de festa. Quantos centímetros de tecido Luísa usou para enfeitar este salão? Bom, quantos centímetros, na verdade, né? Então a gente sabe aqui que tem duas relações entre as unidades de grandeza. Aí a gente vai separar e vai fazer essas relações usando o link da aula anterior que nós fizemos razão e proporção, né? O que significa? A gente tem a relação de 1 para 7, né? E aí a gente vai calcular usando um método que é conhecido como regra de 3. Esse primeiro eu vou fazer e vou deixar o segundo exercício dessa sequência para vocês fazerem, que é o exercício 6, tá? Então a relação que a gente tem aqui é o seguinte, ó. Eu já deixei montado. Repara que eu tenho 1 metro é igual a 100 centímetros, igual a gente viu na outra, e ela pediu para a gente calcular, ou o exercício pediu para a gente calcular 7 metros, quantos centímetros vão dar. A gente sabe que vai dar 700, não é? Eu só vou fazer por esse método aqui, para a gente poder calcular usando a relação que nós conhecemos como regra de 3. Por que regra de 3? Tem 3 números e falta descobrir um número que eu chamei de x. Ou seja, 7 metros, quantos centímetros vão dar? Tá? É esta que nós precisamos calcular. Como que nós fazemos aqui? A gente tem duas frações, a relação é de 1 para 7 e de 100 para x. Então nós vamos fazer o seguinte, como está dividindo, o contrário de dividir é multiplicar. Então a gente resolve isso aqui cruzado, tá vendo? A gente faz a multiplicação cruzado. Eu vou sempre começar pela diagonal onde está a letra, que é a diagonal que está subindo no sentido para a esquerda, não é? E eu vou começar por essa e depois fazer a igualdade da outra. Então, ou seja, eu vou fazer 1 vezes x e 7 vezes 100, tá? Então a gente vai resolver porque está dividindo, multiplicando, passa multiplicando, não é? 1 vezes x dá o próprio x, porque o x é um número. E quando eu multiplico um número por 1, dá esse qualquer número. E 7 vezes 100 é igual a 700, não é isso? Significa, então, que aquela medida ali, né, em centímetros, é igual a 700 centímetros, que é os 7 metros que ela fez, tá? Então esse daqui eu fiz, que é um pouquinho mais fácil para usar como exemplo, usando o método regra de 3, que é uma relação de razão e proporção. Se você dividir 1 para 7, vai dar a mesma coisa que a divisão de 100 para 700, né? Então tem a mesma razão, e aí a gente resolve por proporcionalidade, e isso nós chamamos de regra de 3, popularmente aí, tá? Agora tem o item 6, eu vou ler e aí vou montar e vocês tentam fazer o cálculo que é parecido com o item anterior, tá? Um campo oficial de futebol tem 100 metros de comprimento por 65 metros de largura. Não é um padrão, tá? Esse daí tem essa medida, mas ele tem um modelo padrão, mas pode variar. Por exemplo, tem comprimentos de metros que chegam até 120 metros, tá? Só pra gente poder ver. Tem comprimento de largura que é 90 metros, então é um padrão aí, tem um valor mínimo, mas vamos deixar assim. Será construído um campo menor com 20 metros de comprimento proporcional ao campo oficial.
qual é a medida da largura em metros do campo menor. Então eu separei aqui as unidades, né? Não é tão difícil de fazer a regra de 3, o mais difícil é a montagem. Então a gente percebe que tem duas medidas envolvidas aí no problema, que é o comprimento e a largura, então eu coloquei lá os textos, e a gente vai colocar unidade abaixo de unidade, ou seja, comprimento abaixo de comprimento, largura abaixo de largura. Então começando aqui pelo comprimento, a gente tem 100 e tem 20, não é? Então vou deixar indicado aqui na fração 100 e 20, fazendo a parte da razão, da proporcionalidade, não é? E o outro lado eu tenho 65 e tem uma medida x que nós não sabemos e justamente é o que ele quer, né? Tem 65 de largura, se você observar na pergunta, ele quer saber qual é a largura, tá? Bom, para deixar um pouquinho mais fácil para vocês, nós vamos fazer da mesma maneira, vamos multiplicar cruzado, não é? Só que eu vou simplificar algumas coisas para ficar um número um pouco menor para você ter menos dificuldade para fazer o cálculo. Então eu vou simplificar um zero de cada e aqui eu já vou dividir os dois números por 2, né? Que aí fica muito mais fácil de fazer. Eu já vou deixar indicado para vocês. 2 dividido por 2 dá 1 e 10 dividido por 2 dá 5, né? Porque os dois números são pares, dá para dividir por 2. Então, ao invés de usar 100 dividido para 20, daria até para fazer, mas ficar um pouquinho mais difícil. Você vai fazer o quê? Você vai fazer 5 e 1. E aí, fazer a multiplicação em diagonal. Então, vou começar pela letra de novo, 5 vezes x, já vou deixar indicado para vocês aqui, e 1 vezes 65. Tá? Então 5 vezes x vai dar 5x e 1 vezes 65 vai dar 65. Esse 5 está multiplicando, passa a dividir na operação contrária, né? E aí você consegue calcular qual é a medida desse comprimento aí. Obviamente que vai dar um número menor, né? Menor do que 65, não é? Porque diminuiu o comprimento e também a largura também vai dividir, tá? Então vou deixar para vocês seguirem, tem o exemplo aí anterior, aí vocês veem como é que faz a resolução da equação para descobrir o valor do x. Próximo, um cliente comprou em um pacote 12 latas de refrigerante de 350 ml, tá? O ml, mililitro, ou seja, 1 litro é igual a quantos ml? 1000 litros. A própria palavra já diz, mililitro, né? Qual é a quantidade total de refrigerante em ml comprada pelo cliente? Para calcular em ml, basta fazer a multiplicação tranquilo. Eu coloquei, conforme a gente estuda no sistema internacional, o litro a gente coloca com letra maiúscula, né? Mas algumas embalagens aqui no Brasil não seguem muito esse ritual, algumas colocam, outros não, tá? O M é minúsculo e o L maiúsculo. Isso é um sistema internacional de unidade, no mundo inteiro a gente utiliza assim, tá? Então você vai fazer o cálculo e acabou aí o exercício. Eu só vou deixar um item a mais para vocês poderem fazer, para ver se vocês compreenderam bem a ideia da regra de 3. Aí como agora vai ser todo mundo presencial, você pode levar presencial para a gente poder ver lá, tá? Então já coloquei aqui, ó, 1 litro é igual a 1000 ml, certo? E eu vou pedir para vocês transformarem esta relação aqui em litros, tá? Se você fazer 350 vezes 12, vai estar 4.200. Pode fazer o cálculo para confirmar, eu já coloquei aqui. E aí o que a gente vai fazer? A gente tem a relação de 1 litro igual a 1000 ml, x litros, 4.200 ml. O que eu quero que você responda aí nesse exercício? 4.200 ml, usando o método da regra de 3, quantos litros essa quantidade vai dar, não é? Aí você tem que aplicar a mesma ideia que a gente fez, fazer uma multiplicação cruzada para ver o quanto que vai dar. Começa, vou até simplificar aqui uma parte para vocês, para ficar mais fácil, e começa multiplicando pela letra primeiro. Se 5 vezes x vai dar 5x, 10 vezes x vai dar o quê? E aí faz 1 vezes 42, que já está um pouquinho mais simplificado para ficar mais fácil para vocês. Depois você vai pegar esse 10 e vai passar dividindo, já vai achar esta quantidade de ml em litros, tá? Então, 4.200 ml, quantos litros vão dar? Aí você já faz o cálculo e já responde esse exercício aí, tá bom? Então é isso para a aula de hoje. Aí depois qualquer dúvida que vocês tiverem pode tirar as dúvidas no presencial ou pelo
Classroom, né, mesmo, ou depois vocês veem outra maneira para poder tirar as dúvidas para responder essa atividade, tá bom? Então por hoje é isso. Tchau, tchau. Até!